Olá, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa aula de hoje, tá certo? O tema será média aritmética e noções de probabilidade, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre média aritmética simples, média aritmética ponderada e a probabilidade, tá certo? Então, desde já, eu já vou compartilhar com vocês aí a lousa, tá? Para a gente dar início à nossa aula falando sobre média aritmética simples, tá? Então, a média aritmética simples, a gente abrevia simplesmente como MA. Então, a média aritmética de dois ou mais valores é o quociente. Quociente quer dizer uma divisão da soma desses valores pelo número deles. Como exemplo, eu trouxe aqui calcular a média aritmética entre os números 9, 12 e 18, tá certo? Então, como é que eu calculo a média aritmética de três números, tá? Pegar minha caneta aqui, a média aritmética de três números, média aritmética, nada mais é do que o somar esses três números, 9 mais 12 mais 18, e dividir pela quantidade de números que foram somados. No caso aqui, 3. Tá? 12 mais 9, 12 mais 18 aqui, né? Dá 30. 30 mais 9, 39 dividido por 3. Isso aqui é igual a 13. Ou seja, a média aritmética desses três números é igual a 13. Tá? Então, assim é que eu faço o cálculo de uma média aritmética simples. A quantidade de números de um conjunto que eu somar, eu vou dividir por esta quantidade de números, tá certo? Então, e a média aritmética, professor, ponderada, que nós chamamos aqui de MP, tá? A média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada de dois ou mais números é o quociente, também a divisão, agora, ó, da soma dos produtos desses números pela soma dos respectivos pesos. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo. Calcular a média aritmética ponderada dos números 5, 7 e 8 com pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Essa palavrinha respectivamente quer dizer nesta ordem, tá certo? Então, o número 5 ele tem peso 2, o número 7 tem peso 3, o número 8 tem peso 5. Professor, e o que seria peso? Alguém deve estar pensando, né? O peso é como, digamos assim, que esse número 5 ele aparece duas vezes. O número 7 ele aparece três vezes. O número 8 ele aparece cinco vezes, digamos assim. Tá certo? Dependendo do contexto de algum problema que a gente for pegar. Então, vou compartilhar com vocês aqui a lousa para a gente fazer esse cálculozinho aí. Então, a média aritmética dos 5, 7 e 8 com esses pesos, a média ponderada, vou chamar de MP, tá? Será igual a 2 vezes 5 mais 3 vezes 7 mais 5 vezes 8. E aí eu vou dividir por quanto? Vou dividir por esta somazinha aqui, a soma dos pesos, tá? 2 mais 3 mais 5. Então a média ponderada será igual a 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 8, 40, dividido por 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Então essa média ponderada é igual a 10 com 21, 31, com 41, 71 sobre 10. Fazendo essa divisão, né, por 10, 71 dividido por 10, 7,1. Deixa eu apagar aqui, ficou. Tá? 7,1 a divisão. E esse é o resultado da minha média ponderada. Então, os números 5, 7 e 8, com pesos 2, 3 e 5, calculando a média ponderada desses números, é igual a 7,1. Tá certo? Então, basicamente é a mesma coisa, tá certo? Basicamente. Essa questão dos pesos, a gente tem que ter cuidado quando eu tenho um conjunto de números maior, né? E esses números aparecem com mais de uma vez, tá bom? Então, vamos dar continuidade agora resolvendo um probleminha envolvendo média. Vamos lá. Marcos, professor de ciências de uma turma do sétimo ano, decidiu fazer uma visita ao planetário de Parnamirim para explicar aos alunos como nascem as estrelas e apresentar-lhes alguns fenômenos do céu. Dos 30 alunos da turma, 5 não puderam ir, o que deu uma média de idade entre os que foram de 11,8 anos.
cada um dos alunos que não foi ao planetário tinha 13 anos de idade. Se todos os alunos da turma tivessem comparecido ao planetário, a média de idade dos alunos seria de... Então, veja, dos 30 alunos da turma, 5 não foram. Ou seja, na prática foram quantos? 25 alunos. Tá? E a média de idade dos 25 alunos deu igual a 11,8. Os 5 que ficaram, cada um tinha 13 anos de idade. Então, vamos fazer essa contazinha aqui, vou compartilhar com vocês o seguinte, vamos lá. Então, eu tenho que a soma dos que tinham, dos 25 alunos que foram, deu quanto? Como é que eu vou fazer essa conta? Tá? Então, veja bem, a média aritmética desses 25, ele me disse que deu 11,8, não é isso? Então, veja, como é que eu calculo uma média? A média nada mais é do que a soma desses 25 dividido por 25. Isso deu 11,8. Uma igualdade aqui de razão, né? Então, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que a soma dos 25 alunos é igual a 11,8, que multiplica 25. Vamos fazer essa conta aqui à parte, tá? Eu vou fazer o seguinte, 11,8 vezes 25, vou fazer aqui de verde para dar um destaque, né? Que isso aqui é um rascunho. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 1 dá 5, mais 4, 9. 5 vezes 1 dá 5. Agora eu vou multiplicar o 2 e colocar embaixo do 2 aqui, tá? 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu lá, 3. 2 vezes 1, 2. 0. 9 mais 6, 15, sobe 1. 5 mais 1, 6, mais 3, 9. E aqui dá 2. Uma casa decimal aqui, ó, essa vírgulazinha aqui, uma casa decimal, eu vou colocar aqui. Então, a soma das idades dos 25 alunos, a soma das idades dos 25 alunos é igual a 295. Beleza. Mas o que é que ele quer no nosso probleminha, hein? Ele diz que se todos os alunos da turma tivessem comparecido ao planetário, a média de idade desses alunos seria de quanto? Então, ele quer a média aritmética dos 30 alunos, tá? Então, quem é a média aritmética dos 30 alunos? Vai ser os 25, que eu já tinha, mais 5 alunos que faltaram. Que cada um aluno que faltou tem quantos anos? 13 anos de idade. Ou seja, 25 com 5, 30 alunos, tá? Então, a média aritmética será igual a... Ora, a soma dos 25 eu acabei de identificar, que é quanto? 295. Mas 5 vezes 13, 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 65 dividido por 30. Isso implica que a média aritmética dos 30 alunos será 295 mais 65 vai dar 360 dividido por 30. Corta um zero aqui em cima com um zero de baixo. Então, a média aritmética procurada será 36 dividido por 3, vai dar o quê? 12 anos de idade. Certo? Alternativa correta, letra D. Certo? Então, a média que eu procurava aí é uma média dos 30 alunos, era uma média de alunos com 12 anos de idade. Certinho? Então, bem tranquilo, né não? Dá para resolver probleminhas envolvendo média aritmética com base apenas nessas informações que nós obtivemos, tá certo? Então, vamos lá para mais uma questão. IFC, Instituto Federal do Ceará, tá? Que ele diz o seguinte,
Vamos lá. Em um comunicado geral, no início do período letivo, a professora de matemática informou que faria 5 avaliações escritas durante o semestre e que a nota final da disciplina seria composta pela média aritmética dessas avaliações. Assim, a aprovação se daria pela média igual ou superior a 7, 7 pontos. João, aluno dessa turma, recebeu as notas das 4 primeiras avaliações e organizou-se em uma sequência da seguinte forma. Primeira avaliação, ele tirou 5,8. Na segunda, ele tirou 6,5. Na terceira, ele tirou 7. E na quarta, ele tirou 8,2. Qual deverá ser a nota mínima de João na quinta avaliação para que ele obtenha aprovação no semestre, tá? Então, veja bem, vou abrir aqui uma lousazinha, um espaçozinho aqui e pensar junto com vocês o seguinte. Ele precisa tirar, no mínimo, um 7 para passar. Tá? E aí ele tirou 4 notas. Ele precisa tirar uma quinta nota de tal modo que a média dessas notas vai dar um 7. Tá? Então, como é que eu vou resolver isso aí? Vamos lá, para a lousa aqui, ó. Vou fazer o seguinte. A média aritmética, para que ele atinja a média mínima para ser aprovada é quanto? É 7, tá certo? Então ele precisa que a média dele seja 7. E como é que eu calculo a média nesse caso? Eu vou somar a nota da primeira prova, mais a nota da segunda prova, mais a nota da terceira prova, mais a nota da quarta prova, mais a nota que ele precisa tirar, que eu vou chamar de X, e quando eu dividir isso aqui por quanto, hein? Por 1, 2, 3, 4, 5 notas, isso tem que dar 7, tá? Quanto é que dá essa soma aqui? Vamos fazer aqui embaixo, ó. 8 com 2, 10, com 5, 15, sobe 1. 5 mais 1, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 7, 19, 19 com 8, 27,5. Então, 27,5 mais x dividido por 5 tem que dar 7. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Passando esse 5 para cá, multiplicando, né? Então, eu vou ter 27,5 mais x é igual a 5 vezes 7. Quanto é 5 vezes 7? 35. Então, quem vai ser o meu x na minha equaçãozinha aqui? 35 menos 27,5. Tá? Então, o valor, né, da quinta nota será essa subtração aqui. Então, vai dar 7,5. 35 menos 27,5, 7,5. Então, essa é a nota que ele precisa tirar na questão alternativa correta, letra A. Tá certo? Então, essa seria a resposta correta. Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão, que diz o seguinte, ó. Observe essa questão comigo, vou até aparecer aqui para vocês. Isso é uma questão que envolve média aritmética ponderada. Porque leia comigo o seguinte, ó. Em uma classe com 30 rapazes e 20 moças, foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi 7 e a média das moças foi 8. Quanto foi então a média da classe? Ou seja, a média dos 50 participantes. Tá? Como é que eu vou fazer isso aí? Isso aí é uma média aritmética ponderada. Tá? Vou aqui fazer com vocês o seguinte, ó. A média ponderada será igual. Os rapazes tiveram média o quê? 7. Então vai ser 30 que multiplica 7. É porque somou a nota dos rapazes. Quando dividiu por 30, deu 7. Então, só eu fazer 30 vezes 7 que vai dar o somatório deles, né? Só as notas. Mas 20 que multiplica 8. Para das moças, né? 20 que multiplica 8. Isso tudo eu vou dividir por
Por quanto? Pela quantidade de rapazes e de moças. Então, eu vou ter a média ponderada igual 30 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21, ou seja, 30 vezes 7, 210. 8 vezes 2 dá 16, então 8 vezes 20, 160. Tudo isso aqui dividido por 50. Então, a média ponderada é igual a 0, 6 mais 1, 7, 1 mais 2, 3. 370 dividido por 50. Corta esse zero, isso é a mesma coisa que 37 dividido por 5. 37 dividido por 5, vamos lá. 7 vezes 5, 35. Sobra quanto? 2. 2 é pouco para dividir o 5, coloco um zero e acrescento uma vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Zerou, certo? Então, a média ponderada é de 7,4. Certo? Então, a média dessa classe aí, quando junta as moças e rapazes, foi de 7,4. Tá certo? Então, veja, um probleminha tranquilo. E assim, ele não vem dizendo no problema se é média simples, média ponderada. A gente tem que observar na solução, como é que resolve. Tá certo? Vamos adiante aí. Agora falar um pouquinho sobre as noções de probabilidade, tá certo? Para a gente falar sobre probabilidade, a gente precisa saber determinar em um determinado acontecimento aleatório, a gente precisa saber determinar o que é um espaço amostral e o que é um evento para o cálculo de uma probabilidade. O que é uma probabilidade na verdade? O cálculo na probabilidade nada mais é do que a chance de uma determinada coisa acontecer. E essa coisa nós chamamos de evento. Tá? Então, vamos lá. Pela definição, diz o seguinte: o espaço amostral de um experimento aleatório, por que o experimento aleatório? Tá? É você pega, por exemplo, um dado e joga o dado. Quando você joga, aquele resultado que vai sair ali, ele é aleatório. Tá certo? Se ele for algo que esteja marcado, digamos, você tem um dado em que ele tem um peso maior em um dos lados, e esse dado ele tende sempre a cair um determinado número para cima, aí esse experimento ele já deixa de ser aleatório. Quando a gente diz um experimento aleatório, quando eu faço um experimento e as chances de que aqueles eventos ali ocorram, elas são iguais, tá? A gente diz que no espaço é equiprovável e é esse espaço que a gente considera, tá? Então, o espaço amostral do experimento aleatório é o conjunto de todos os resultados possíveis de experimento. Quando eu jogar um dado, tá certo? Abrir aqui, pegar minha caneta aqui, ó. Joguei esse dado, né? Quem é o meu espaço amostral? Tá? Quem é o meu espaço amostral? O espaço amostral são todos os possíveis resultados. Ou vai cair o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Não pode cair outro número diferente desse. Tá certo? Qualquer conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório é chamado de evento. Tá certo? Então, o que é o evento? O evento, por exemplo, eu queira que caia o número 1. Ou eu posso ter um evento, por exemplo, eu queira que caia um número par. Evento 2. Vou chamar aqui. Eu quero que caia um número par. Ou seja, ele pode cair o número 2, 4 ou 6. Tá certo? Agora, por exemplo, eu quero que caia um número 7. É possível? Não. Então eu digo que este evento ele é impossível. Então, qual é a chance disso acontecer? Zero, é nulo. Tá certo? Assim como se eu disser qual a chance, quando eu jogar um dado, qual a chance de cair um número de 1 a 6? Esse evento ele é 100%. O resultado dele é 1. Lembrando que
uma probabilidade, o cálculo de uma probabilidade, ele vai ser sempre menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. Quando você determina, né, o cálculo de uma probabilidade, você faz o cálculo de uma probabilidade, ele nunca, por exemplo, eu posso ter um resultado, deu 1,3 a chance de acontecer. Não pode. Ou ele é nulo, é impossível de acontecer, né? Ou 1, aqui é quando o meu evento ele é impossível, e quando ele é 1 é quando o meu evento é certo. Por exemplo, qual a chance de cair um número de 1 a 6? 100%, é 1. A probabilidade é 1. Tá? Qualquer outro evento, ele vai oscilar entre 0 e 1. Ele vai dar nesse intervalo aqui. Então, para que é importante para você saber disso aí? Porque se você fizer um cálculo de probabilidade, ele der um número, por exemplo, negativo, nem se pensa, é impossível. Né? Mas se ele der um número maior do que 1, você está errado em algum canto, então volta lá e revê. Tá certo? Vamos nós. Definimos o espaço amostral e o evento correspondente ao experimento aleatório, definidos, né? Uma vez que eu tenho um espaço amostral e eu tenho um evento, eu posso determinar a probabilidade. Então, a probabilidade é a medida, como eu falei, da chance de um determinado evento acontecer. Tá? Vamos lá. E como é que eu calculo uma probabilidade? A probabilidade de ocorrência de um evento é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Por exemplo, aqui, ó, em uma urna, há 9 bolas pretas, 5 bolas amarelas e 3 bolas vermelhas. Se retirarmos uma bola ao acaso, qual a probabilidade de sair uma bola amarela? Tá certo? Então observa comigo o seguinte, ó. Vamos lá. Observa comigo o seguinte. Quem é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral são 9 bolas pretas, são 5 bolas amarelas e são 3 bolas vermelhas. Esse é o meu espaço amostral. Qual é o número de elementos do meu espaço amostral? O número de elementos do meu espaço amostral é igual a 9 mais 5 mais 3. Ou seja, 14 com 3, 17 bolas. Né? Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 17. Quais são os eventos possíveis? Né? Quando eu puxar uma bola ao acaso, ela pode vir preta, ela pode vir amarela ou ela pode vir vermelha. Mas qual é o evento que eu quero nesse caso aqui? É que essa bola ela venha amarela. Então, o evento ao qual eu quero calcular a probabilidade são de 3 bolas amarelas. Qualquer uma dessas que ocorrer, né? Minto, 5 bolas amarelas. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. São 5 bolas amarelas. Então, qual é o número de elementos do meu evento? São 5, né? 5 amarelas. Tá certo? Então, como é que eu calculo a probabilidade da ocorrência deste evento? É o número de elementos do evento, 5, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. 5 sobre 17. Tranquilo? Vamos lá para mais um aqui para a gente ver. Olha só. Considerando o lançamento agora de 2 dados comuns, determina a probabilidade de a soma das faces ser 8, um número par e o maior que 10. Vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos determinar quem é o meu espaço amostral. Observe que quando eu lanço 2 dados, vamos imaginar que o primeiro dado deu o número 1.
O segundo ele pode dar 1 também. O primeiro ele pode dar 1 e o segundo dá 2. O primeiro 1 e o segundo 3. O primeiro 1 e o segundo 4. O primeiro 1 e o segundo 5. O primeiro 1 e o segundo 6. Ou o primeiro pode dar 2, o segundo 1. O primeiro dá 2 e o segundo 2. O primeiro dá 3 e o segundo 3. O primeiro dá... 3 não. Eu amarrei aqui como 2, tá? O primeiro dá 2 e o segundo 4. O primeiro dá 2 e o segundo 5. Observe que isso vai acontecer com todas as possibilidades do primeiro, tá? O primeiro dá 2 e o segundo 6, tá? Vamos lá. Eu vou escrever todos os possíveis, mas depois eu vou dizer como é que você faria, então, sem precisar escrever, se fosse uma coisa maior, né? Veja que se o primeiro der 3, o segundo pode dar 1, ou dar 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. O primeiro dando 4, o segundo pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se o primeiro der 5, o segundo pode dar 1, o segundo pode dar 2, o segundo pode dar 3, o segundo pode dar 4, o segundo pode dar 5 e o segundo pode dar 6. Se o primeiro der 6, o segundo pode dar 1, o segundo pode dar 2, o segundo pode dar 3, o segundo pode dar 4, o segundo pode dar 5 e o segundo pode dar 6. Pronto. Esses são todos os possíveis resultados do meu espaço amostral, tá? Agora observa comigo o seguinte. Professor, uma forma mais prática para calcular o total de possibilidades do meu espaço amostral. Observa comigo o seguinte, ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral. Claro, depois de construído, eu poderia simplesmente chegar aqui e contar, né? Mas observe, eu copiei para que vocês percebam o seguinte. Se o primeiro der 1, eu tenho 6 possibilidades para o segundo. Se o primeiro der 2, eu tenho 6 possibilidades para o segundo. Se o primeiro der 3, eu tenho 6 possibilidades para o segundo. Até se o primeiro der 6, eu também tenho 6 possibilidades. Ou seja, para cada resultado que der no primeiro dado, o segundo tem 6 possibilidades para cada resultado. Então, nesse caso aí, eu poderia fazer simplesmente assim. Quantas possibilidades eu tenho no primeiro resultado? Quantas possibilidades? 6. Ou cai 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E para o segundo, para cada um desses aqui, eu tenho 6 também. Então, o total é 6 vezes 6, que vai dar quanto? 36. Então, o meu espaço amostral, se eu lançar 2 dados, são de 36 resultados possíveis, tá? Dito isso, vamos lá. Na letra A, ele pede qual a probabilidade do meu evento, a soma dos 2 dados dá 8. Então vamos observar comigo o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o seguinte. Se eu pegar nessa primeira fila, a soma de nenhum vai dar 8. Na segunda fila, se eu somar aqui 2 mais 6, dá 8. Então esse é um resultado interessante, é um evento que me interessa. Ou pode dar 3 e 5. Né? Dá 8. Ou pode dar 4 e 4. Tá? Pode dar 3 e 5, como pode dar 5 e 3. Como pode dar 6 e 2.
Então, de todos os possíveis resultados, os únicos que a soma podem dar 8 são essas aqui. Então, veja que para este caso aqui, o conjunto do meu evento, né, são os pares ordenados 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5 e 3, 6 e 2. Tá? Nenhum outro resultado aqui vai satisfazer o evento que eu quero. Então, a prova, o número de elementos do meu evento aqui é igual a 5. 5 possíveis resultados. Então, a probabilidade deste evento ocorrer é de 5 em 36. Tá? Letra B, item B. Então, a probabilidade nesse caso é 5 em 36. No item B, um número par. Né? A soma desses elementos deu um número par. Então, observa comigo o seguinte, eu vou circular aqui de vermelho, que a soma de par 1 em 1, 1 em 3, 1 em 5, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. Observa que para cada um desse aqui eu tenho 3. Ó, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5. Eu já poderia determinar logo, então, qual o número de elementos do meu evento. Né? Porque a soma de dois números, ou ele é par, ou ele é ímpar. Tá certo? Então, se eu tenho 36 elementos, 36 possíveis resultados, metade deles a soma vai dar par e metade a soma vai dar ímpar. Concordam comigo? Então, continuando aqui, ó, 4 e 2. Veja, aqui nesse caso aqui, ó, esses aqui, a soma dão pares. Nesses demais aqui, a soma, né, para que dê par, tá aqui. Se eu fizer essa continha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 vezes 3 dá 15. Né? Isso, exatamente. Não dá metade, não. Soma dos pares. No caso aqui dá isso, dá 15. Né? Então, se dão 3, 6, 9, 12, 15, não, 18, né? São 6 filas. Não podia. Teria que dar metade, né? Porque eu tenho 6 fileiras e 3 em cada fileira. Então, 6 vezes 3, 18, na verdade. Né? Olha aí, eu me equivocando. Então, vamos lá. Então, a probabilidade, o número de elementos do meu evento aqui, né, a gente já circulou aí, é 18. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é igual a 18 sobre 36. Simplificando essa fração aqui, 18 dividido por 18 dá 1, 36 dividido por 18 dá 2. Então, a probabilidade aí é de 1 sobre 2, ou seja, a probabilidade ela também pode ser dada em porcentagem, tá? Professor, e como é que eu dou em porcentagem? Ainda é pegar um exercíciozinho aí, eu posso simplesmente dividir a fração, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. E o resultado multiplica por 100, tá? E no item C, a soma ser maior do que 10. Tá? Então, eu vou fazer aqui em verde, soma maior do que 10. Nessa primeira linha aqui, não pode, nenhuma vai dar maior que 10. Na segunda também, o máximo que vai dar aqui é 8, né? Na terceira também, eu só vou ter da quarta em diante. Né? Então, aqui eu vou ter de 4 mais 5, 4 mais 5, não, maior do que 10, perdão. Aqui também não. Maior do que 10. Aqui não vai dar. 6 mais 4, 10. Então, só daqui em diante, né? Eu só vou ter
Aqui 5 mais 5, 5 mais 6. Tá? Deixa eu pegar aqui a borracha para apagar isso aqui. Peguei o marca-texto. Vamos lá. Aqui apaga. Apaga. Vamos lá. 5 mais 6 dá 11. 6 mais 5 e 6 mais 6. Nenhum outro resultado aqui dá, né? Todos esses demais aqui, ó, 5 mais 5 para baixo aqui não dá. É isso mesmo. Então eu tenho 3, o número de elementos do meu evento. O número de elementos do meu evento é igual a 3. E isso implica que a probabilidade deste evento ocorrer é de 3 entre 36. Simplificando aqui, vai dar 1 em 12. Tá? Então a chance é 1 a cada 12 oportunidades, 12 resultados. Tá certo? Isso é a chance de que isso ocorra. Tá bom? Vamos fazer mais uma para que nossa aula não fique muito extensa. Tá? Já passamos aí de meia hora de aula, para que não fique muito cansativo, fazer só mais essa aqui, tá bom? Em um escritório trabalham 40 pessoas cujas idades em anos são dadas em ordem crescente. Então está aqui as idades das 40 pessoas, tá? Relativamente ao total de funcionários desse escritório, a porcentagem dos que têm idades inferiores a 32 anos é... Aí ele quer em porcentagem. Aí a gente vai fazer em porcentagem como é que fica. Então veja bem, idades inferior a 32 anos. Observe, já que está em ordem crescente, o que me interessa é esse conjunto aqui, ó. Né? Dos que estão abaixo do 32. Tá certo? Então veja, o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 40 pessoas. Eu tenho 40 idades. O número de elementos do meu evento é igual a... Eu tenho um 8 aqui em cada linha desse aqui, né? Porque 8 vezes 5 dá 40. Então, 8 mais 8, 16, 17, 18 pessoas. Então, a probabilidade da ocorrência desse evento é de 18 em 40. Tá? Vamos simplificar aqui. Por 2 dá 9. E aqui 20. Então, 18 sobre 40, né, é a mesma coisa, é equivalente a 9 sobre 20. 9 dividido por 20, coloco um 0, 0, 4 vezes 2 dá 80, sobra 10. 0,4. Aqui já dá para perceber que o resultado vai dar a letra A. Tá? Mas vamos continuar a divisão. 10 é pouco, eu coloco um outro 0 aqui. Ficou 100. Né? Não acrescento mais vírgula aqui, porque eu já acrescentei, foi acrescentado. Tá? Então, 100 dividido por 20 vai dar quanto? 5. 5 vezes 4, ou 5 vezes 20, 100. Ou seja, a probabilidade é 0,45. Quando eu quero em porcentagem, tá? Basta eu pegar essa probabilidade. Lembra que eu disse lá no início a vocês que o resultado da probabilidade ele vai ser sempre um número entre 0 e 1. Veja, deu 0,45. Tá? É menor do que 1. Então basta eu pegar o 0,45 e multiplicar por 100. Multiplicar por 100 nada mais é do que deslocar 2 casas decimais para a direita. Tá? Então, eu vou deslocar aqui 2 casinhas para a direita. Então, 0,45 que multiplica 100, isso aqui, ó, 2 casas é andar 1, 2, vem para cá, vírgula. Ou seja, eu vou ficar com 45 inteiro, né? 45%. Alternativa correta, letra A. Beleza, gente? Então, assim,
como eu tenho falado, para que não fique muito extenso, tá? Eu tenho mais questões aqui, mas a gente vai resolver em outra oportunidade. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o conceito, né, de e como calcular uma média aritmética simples, uma média aritmética ponderada, e essa noção inicial. Claro, o conteúdo de probabilidade é uma coisa muito mais extensa que vocês irão estudar no ensino médio, certo? Mas essas noções de probabilidade, o que é um espaço amostral, o que é um evento, como eu calculo essa probabilidade simples, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E vamos ficar para uma próxima aula, a gente dá continuidade a isso aí, tá? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!